temos crescido em nossa jornada espiritual Primeiro Deus, chamado à oração. Com o tema de hoje, a missão de Deus e a oração, parte 2. O verso bíblico está em Colossenses 1, capítulo 1, versos 3 a 6. E nos diz: Damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Querido Deus, te agradecemos por esta oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede de estarmos em crescimento por meio do estudo da Tua Palavra, por meio da busca pelo Espírito Santo, por meio das promessas que o Senhor tem revelado e guardado para cada um de nós. Dirija-nos neste estudo a termos uma compreensão daquilo que o Senhor quer passar para nós, em nome de Jesus. Amém. Então, o tema, ele vem falando, primeiramente, sobre a necessidade do trabalho da oração, do trabalho e da oração andarem juntos. No livro Desejado de Todas as Nações, a serva do Senhor Ellen White nos diz o seguinte: necessitamos olhar continuamente a Jesus, compreendendo que é seu poder que realiza a obra, embora devamos trabalhar ativamente pela salvação das pessoas. Precisamos também consagrar tempo à meditação, à oração e ao estudo da palavra de Deus. Somente o trabalho realizado com muita oração e santificado pelos méritos de Cristo mostrará no final das contas ter sido eficaz. Precisamos trabalhar, como ela diz aqui, pela salvação dos perdidos, mas primeiramente nós necessitamos estar junto da fonte de toda alimentação, que é Jesus Cristo. Estarmos em oração, em estudo da sua palavra, nos alimentarmos para depois oferecermos o pão espiritual às pessoas que precisam. O segundo tópico fala assim, que a maior obra na terra é a salvação de pessoas. Deus espera que eu e você, como instrumentos, possamos cumprir o dever da melhor maneira possível. E Ele mesmo, Deus, nos dará o crescimento. Se os instrumentos humanos cooperassem com os seres divinos, seriam salvos milhares de pessoas. Se eu e você, nós colaborássemos com o plano divino, muitas pessoas estavam sendo salvas e continuarão sendo salvas. O terceiro tópico aqui que nós destacamos é que nós somos embaixadores de Cristo. E a serva do Senhor nos fala na meditação, no livro, aliás, Conselhos sobre Saúde, na página 560, o seguinte: pela vigilância e oração. Eu achei esse texto tremendo. Pela vigilância e oração podemos realizar exatamente o que o Senhor deseja que desempenhemos, por meio do fiel e diligente desempenho do nosso dever, pela vigilância em favor das pessoas, como aqueles que devem dar contas, podemos retirar do caminho dos outros toda pedra de tropeço. Por meio de fervorosas admoestações e súplicas, com nossas próprias almas repassadas de terna simpatia por aqueles que estão quase a perecer, podemos conquistar pessoas para Cristo. O que eu entendi aqui desta citação é que nós precisamos desenvolver um trabalho vigilante de oração, de intercessão. E a Bíblia nos traz um exemplo maravilhoso, um exemplo lindo da história de Abraão. No capítulo 18, no verso 22 até o 33, Abraão aqui é dito no subtítulo aqui do capítulo que ele intercede junto a Deus pelos homens de onde? De Sodoma, pelos homens de Sodoma. E aí ele começa a dialogar com os anjos, né? Até então ele não sabia, mas aí ele vai conhecendo depois que são os anjos, né? E o próprio Senhor está junto. No verso 32 ele diz assim: disse ainda Abraão: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, ele começou intercedendo assim por 50. Senhor, mas se ali houver 10, respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Aqui, Abraão intercede pelas pessoas da cidade de Sodoma, porque Deus tinha revelado que ia destruir essa cidade.
No capítulo ainda 19, verso 16, diz assim: Como, porém, aí os anjos foram para a casa de Ló, né? Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão e a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. No verso 29. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló. Tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Aqui diz que Deus se lembrou de Abraão. Deus se lembrou da intercessão de Abraão pelo seu sobrinho Ló. Aqui nós lemos nessa citação que eu li anteriormente, aqui do versículo bíblico, que Deus pede que nós desenvolvamos um trabalho de vigilância e oração, para que as pessoas sejam alcançadas. Nós devemos ter simpatia por aqueles que estão quase a perecer. E nós podemos conquistar muitas pessoas para Cristo, diz a serva do Senhor. E aqui nós temos o exemplo de Abraão. Abraão intercedeu. Abraão intercedeu pelo seu sobrinho, pela família do seu sobrinho. Deixar de orar por alguém é pecado por omissão. Deixar de orar por alguém revela indiferença da nossa parte. O Senhor quer que nós sejamos como Abraão, que nós mudemos, que nós oremos como Abraão, de forma que esta intercessão seja ouvida, atendida por Deus, e Deus mude a sorte das pessoas, assim como mudou a vida ali de Ló. Deus mudou o curso da vida de Ló. Deus ouviu a oração de Abraão. E existe, como nós lemos na citação, que milhares de pessoas estão quase a perecer. E nós, por meio da oração, somos chamados a vigiar, orar mais, para também assim mudar o curso da vida dessas pessoas. O texto aqui segue nos dizendo que precisamos olhar para o céu. Olhar para o céu é toda a obra do crente. Porque nós temos um trabalho arrojado, é uma peleja diária. Cristo está dizendo, vós sois as minhas testemunhas, Isaías 43, 10. Pensem sobre isso, falem a esse respeito, ponham-no em prática. O céu está apenas a curta distância. Abra a porta em direção ao céu e fechem a porta em direção à terra. Nós estamos indo para o céu, passar 1000 anos. Estamos indo para casa. Precisamos fechar as portas em direção à terra. O nosso olhar deve estar focado no céu, porque é para lá que nós vamos. É lá onde Jesus está sentado à direita de nosso Deus Todo-Poderoso no santuário celestial. É para lá que nós devemos também direcionar o olhar das pessoas para o céu, porque é em Cristo que está depositada as nossas esperanças. A nossa salvação é em Cristo. Continua aqui na meditação falando que nós devemos orar com tanto fervor pela descida do Espírito Santo como os discípulos oraram no dia de Pentecoste. Diz ainda que trevas morais como um manto fúnebre cobrem a terra. Toda espécie de doutrinas falsas, heresias e enganos satânicos estão desviando a mente dos homens. Sem o Espírito e o poder de Deus, trabalharemos em vão para apresentar a verdade. Nós precisamos ter o Espírito Santo para nos suster neste conflito. Jesus mesmo falou no livro de São João, capítulo 15, que sem ele nada podemos fazer. Se as pessoas estão em trevas espirituais, em trevas morais, se há uma espécie de doutrinas e heresias e enganos neste mundo religioso, cabe a nós buscarmos o poder de Deus para que assim, através da oração intercessora, nós oremos e nós também trabalhemos como instrumentos nas mãos do Senhor, cooperando na sua missão. E aí ainda continua dizendo no livro E Recebereis Poder, diz assim, não podemos cair enquanto esperamos e confiamos em Deus. Olha só, olhando para o céu, confiando e esperando em Deus, não podemos cair. Porque ela diz aqui ainda que a igreja tem sido designada como meio pela qual a luz deve brilhar nas trevas morais deste mundo.
A igreja sou eu e você. Precisamos refletir a luz do céu para brilharmos onde quer que estivermos e atrairmos as pessoas não por nós mesmos, mas nós sendo canal de bênção, instrumentos, embaixadores, apontar o caminho da salvação a essas pessoas. E o crescimento daquela igreja no livro de Atos, nós percebemos que foi muito rápido. A igreja do Novo Testamento explodiu em crescimento. Tudo isso em resposta à oração sincera e profunda. O Espírito Santo foi derramado com poder. A princípio, 3.000 pessoas se converteram ao cristianismo. Em sequência, esse número subiu para 5.000 pessoas. E a gente pode ir além, porque ali só eram contados os homens. Considerando que tinha crianças e mulheres, podemos imaginar um número de 20.000 pessoas ganhas para Jesus. Também é dito que muitos líderes judeus e sacerdotes se converteram ao cristianismo. E as narrativas da consequência desse poder do Espírito Santo na igreja de Atos continua falando que Paulo, ele fez várias viagens missionárias, levando o evangelho da salvação. Filipe foi pregar em Samaria. Tem aquela história de Filipe, quando Deus o chamou para que ele fosse até aquela carruagem do eunuco e falasse e explicasse as escrituras para ele. E Filipe foi cheio do Espírito Santo. Ele foi guiado pelo Espírito Santo. Ele obedeceu à voz do Espírito Santo, porque ele andava no Espírito. Ele era cheio do Espírito e ele obedeceu ao Espírito. Nós percebemos também ali que Pedro pregou para Cornélio e toda a casa de Cornélio. A experiência da igreja do Novo Testamento nos ensina que a chave para o sucesso dos primeiros cristãos foi a oração. Reconheceram aqueles discípulos que eles não tinham capacidade alguma de cumprir a missão, a não ser pelo derramamento do Espírito Santo em suas vidas, a não ser pelo poder do céu em suas vidas. Se nós queremos ver pessoas salvas, comecemos a orar por elas, comecemos a buscar também falar de Jesus a elas. Procuremos em nossa vida pessoal a busca pelo Espírito Santo, uma vida de consagração, de reavivamento, de reforma, de mudança de hábitos e atitudes. A missão de Deus deve ser cumprida conforme Deus quer, conforme Deus nos orienta, e não conforme nós achamos que devemos fazer, porque em nós mesmos não há nada bom. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Então nós devemos seguir as orientações do céu. Finalizando, a vida precisa passar por um reavivamento. E este reavivamento só acontece em resposta à oração, em resposta ao estudo da palavra, em resposta aos jejuns, à reforma de hábitos. Tudo isso é o Espírito Santo quem nos conduz. Tudo isso é o Espírito Santo que nos leva a praticar. É uma ação contínua. Deus deseja nos transformar em suas testemunhas. Temos uma missão grandiosa. E nestes 10 dias, estamos orando por pessoas conhecidas, pessoas que não conhecemos, mas precisamos ser intercessores para que a vida de muitas pessoas tenha o curso mudado, para que muitas pessoas eles consigam ter um discernimento e dentro desse discernimento as trevas morais sendo dissipadas da sua mente, eles consigam decidir-se por Jesus. Que o Espírito Santo nos capacite a cada dia a sermos intercessores, a sermos desejosos de sermos cooperadores de Cristo na pregação do seu Evangelho. Porque sem Ele, sem Jesus, sem o Espírito Santo, nada poderemos fazer, nada fazemos. E não alcançaremos pessoas para o reino dos céus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a buscarmos desejosamente este poder do alto para sermos transformados e impactarmos as pessoas com o testemunho que Deus opera através de nós. Querido Deus, obrigada, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia nos alcançou. O Senhor quer que nós sejamos Teus cooperadores, Teus embaixadores aqui na terra, que nós falemos de Jesus, que vivamos com Jesus,
que desejemos, Senhor, o Espírito Santo. Ajuda-nos, Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.